quando você olha para um mapa dos Estados Unidos, percebe que alguns deles têm os mesmos nomes. Carolina do Norte e Carolina do Sul, Virgínia e Virgínia Ocidental, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Estes são estados que, de uma forma ou de outra, se dividiram. Embora alguns se dividiram ao se tornarem estados, outros depois disso, e outros muito antes de os Estados Unidos da América sequer serem um conceito, colocando em questão se eles são realmente estados que se dividiram ou apenas estados que se originam do mesmo território, compartilhando assim um nome semelhante. Além desses estados que compartilham um nome, também existem outros nos Estados Unidos da América que foram formados a partir do território de estados existentes, ou que se originam de colônias comuns, mesmo que hoje usem nomes completamente diferentes. Kentucky, que era parte da Virgínia, Maine, que era parte de Massachusetts, Vermont, que era parte de Nova York, Rhode Island era parte da colônia de Connecticut também, antes de se tornarem independentes, entre outros. Os territórios não organizados dos Estados Unidos da América já foram muito grandes e abrangiam o que são vários estados cada um também. Para os casos reais de divisão de estados, a Constituição dos Estados Unidos da América admite essa possibilidade até hoje, desde que essa secessão interna seja aprovada pelo governo do primeiro estado. Então, neste vídeo, vamos mergulhar mais fundo neste tópico, entendendo quais estados se dividiram e por quê, além de quais se originam das mesmas colônias e ou territórios. Se falarmos sobre os que têm os mesmos nomes, isso nos permitirá entender o resto. Vamos começar com Virgínia e Virgínia Ocidental. Este é o único caso verdadeiro de uma divisão de estado e tem a ver com a divisão temporária que todos os Estados Unidos da América enfrentaram como país durante a Guerra Civil. A Virgínia se aliou à Confederação no sul, mas algumas pessoas no que era então o noroeste do estado visavam revogar a secessão e se aliar ao norte. Incapazes de fazer isso e com o apoio da União, que via a Virgínia como um estado de seu inimigo na época, eles se separaram da Virgínia e foram admitidos nos Estados Unidos da América como seu próprio estado em 1863. Após o fim do conflito, a reunificação poderia ter ocorrido teoricamente, mas a Virgínia Ocidental já era um estado por direito próprio, uma recompensa por se aliar ao poder vencedor da União e não havia desejo de perder sua autonomia recém-adquirida. Eles não apenas existiam juntos com a Virgínia como um único estado até este ponto, mas também compartilham uma história comum como parte da colônia britânica da Virgínia que se estendia até o que é hoje o Kentucky. É por isso que também podemos considerar que o Kentucky se separou da Virgínia um pouco antes, mas não foi uma verdadeira divisão de estado porque aconteceu muito antes. Kentucky foi admitido na União no início como o 15º estado em 1792. Lembre-se que as 13 iniciais acabaram de conseguir a independência dos britânicos em 1776, e o estado foi formado a partir de território na época reivindicado pela Virgínia. De fato, este mapa nos mostra como as 13 colônias se estenderam mais para o interior com suas reivindicações. Às vezes, eles até se sobrepunham, como foi o caso de Nova York, e a Virgínia até reivindicou toda essa área até os Grandes Lagos. Quando a Guerra Revolucionária terminou e os britânicos cederam suas terras a leste do rio Mississippi e a oeste da linha de proclamação, essas terras foram reivindicadas individualmente pelas 13 colônias e negociações federais tiveram que ocorrer para definir as fronteiras permanentes. Este mapa nos mostra esse processo, que passou a ser conhecido como seções de Estado, onde a maioria das 13 colônias acabou cedendo todas as suas reivindicações ocidentais ao governo federal para permitir o estabelecimento de novos estados. Nova York e Virgínia tinham as maiores reivindicações e, portanto, cederam a maior parte das terras. Curiosamente, Nova York reivindicou o que então se tornaria a Virgínia Ocidental. Massachusetts e Connecticut também cederam algumas faixas de terra na área dos Grandes Lagos, e a Carolina do Norte cedeu o que então se tornaria Tennessee. A Geórgia, por sua vez, cedeu o que se tornaria o norte do Alabama e Mississippi. E assim, tecnicamente poderíamos dizer que todos esses estados do interior leste foram formados a partir do território reivindicado pelas 13 colônias iniciais, mas talvez seja um exagero dizer que eles se separaram delas. Por exemplo, a colônia da Baía de Massachusetts inicialmente incluía partes de New Hampshire e a maior parte do Maine, e Rhode Island era parte do território reivindicado por Connecticut até 1728, da mesma forma que Delaware fazia parte da reivindicação territorial de Maryland até 1767. O caso de Vermont é um pouco diferente, pois seu território foi, argumentavelmente, parte da província de Nova York, entre 1664 e 1777.
Quando veio a Revolução Americana, Vermont se separou de Nova York e se autogovernou, acabou sendo concedido o status de estado em seu próprio direito em 1791 e, portanto, foi o primeiro estado da União que não havia sido uma colônia britânica separada. Se passarmos para o segundo exemplo de dois estados compartilhando um nome, Carolina do Norte e Carolina do Sul, vemos uma situação semelhante. Inicialmente sendo unida e incluindo o território do Tennessee, a província da Carolina foi uma colônia inglesa entre 1663 e 1712, sendo nomeada após o latim Carolus, a tradução do nome do rei Charles. Devido a ter diferentes necessidades e planos para ambas as partes da colônia, os ingleses decidiram dividi-la em duas. E assim, em 1712, as províncias da Carolina do Norte e Carolina do Sul foram estabelecidas, ainda como colônias inglesas. Uma linha de latitude foi estabelecida como fronteira, mas as bordas não foram realmente definidas até 1771. Eles se desenvolveram separadamente ao longo dessas décadas, e 5 anos depois veio a Guerra Revolucionária, com cada um se juntando como seus próprios estados, separados na União. E quanto ao terceiro caso de Dakota do Norte e Dakota do Sul? Ambas as Dakotas faziam parte de um único território de Dakota que foi formado em 1861, então por que não se juntaram à União como um único estado, mas sim como dois? Stephen Buckland, um professor de história na Universidade de Dakota do Sul, aponta para diferenças regionais nas rotas de comércio e tamanho da população como os dois principais fatores. Além disso, havia alguma animosidade entre o Norte e o Sul e disputas sobre qual lado teria a capital do novo estado. Além disso, alguns afirmaram que, apesar das rivalidades políticas locais, ambas as regiões favoreciam muito um partido específico na época, que conseguiu fazer lobby junto ao governo federal para garantir que dois estados fossem admitidos a fim de aumentar sua representação no Congresso. A Dakota do Sul queria manter o nome Dakota e propôs que o Norte poderia ser chamado de Estado de Pembina, ou Lincoln, mas o Norte se recusou a desistir do nome e então ambos o mantiveram. E isso abre a porta para algo mais que podemos aprender aqui, como os territórios se tornaram estados e como eles compartilham origens comuns. À medida que os Estados Unidos da América se expandiam para o oeste, primeiro para aquele território semeado pelos britânicos a leste do Mississippi, mas depois também para o território da Louisiana vendido pelos franceses, e então para as seções mexicanas, novos estados não surgiram imediatamente, não havia cidadãos dos Estados Unidos da América vivendo lá, e por isso não fazia sentido estabelecer fronteiras e administrações em novos estados. Em vez disso, os Estados Unidos da América criaram territórios não organizados, que foram então organizados e então transformados em estados gradualmente à medida que as fronteiras eram definidas, um contingente de 60 mil pessoas era alcançado, e uma constituição estadual era redigida. Vamos usar aquele gif da expansão territorial dos Estados Unidos da América que eu adoro e uso tão frequentemente para entender isso. Isso aconteceu primeiro com a parte da seção britânica no território do Noroeste, que se tornou o território de Indiana, quando Ohio se tornou um estado. O território do Mississippi incluía Alabama. O território da Louisiana se tornou o território do Missouri quando a Louisiana se tornou um estado. Depois se dividiu no território de Arkansas, ao mesmo tempo em que o país de Oregon foi estabelecido no noroeste. Quando Missouri e Arkansas se juntaram, o interior se tornou o território não organizado. Essa tendência de um território assumir um nome e depois perder esse nome quando o primeiro estado dentro dele foi oficializado parece ser comum. Essa reorganização e renomeação de territórios continuou acontecendo até que os 48 estados contíguos foram estabelecidos. E a evolução territorial nos mostra como tantos dos estados ocidentais, especialmente, compartilham uma herança comum nesses territórios, tendo se separado lentamente deles um por um. No entanto, seria potencialmente um erro afirmar que, por exemplo, Montana se separou de Nebraska apenas porque se origina do território de Nebraska. Em muitos casos, isso é apenas uma questão do nome que aconteceu de ser escolhido como o primeiro do território. Embora alguns pareçam ser verdadeiras divisões de território. Por exemplo, o território do Novo México foi estabelecido a partir da seção mexicana e tornou-se território não organizado em 1850, no que é hoje Arizona e Novo México, apenas se dividindo em dois em 1862, devido ao desejo local do povo do Arizona. Eles foram, na verdade, os dois últimos dos 48 contíguos a alcançar a condição de estado. Também é importante diferenciar entre territórios não organizados e organizados. Muito frequentemente, as fronteiras para futuros estados eram definidas e eles mantinham o status de território até que requisitos específicos fossem cumpridos e seu nome já estava definido. O território de Washington aparentemente era desorganizado e com fronteiras diferentes de 1853 a 1863. E de 1863 a 1889 ainda existia como território, mas com fronteiras organizadas antes de alcançar a condição de estado naquele ano. E enquanto o território de Washington incluía o que é hoje Idaho em um ponto, eu não diria que Idaho se separou dele.
Mas se uma região tivesse se separado do território organizado de Washington a partir de 1863 em diante, acho que poderíamos considerá-la parcialmente como tal. Então essa é uma visão geral dos Estados Unidos da América que se dividiram seja de antigas colônias inglesas, de primeiros estados dos Estados Unidos da América ou de territórios não organizados dos Estados Unidos da América. O que você acha disso? Você acha que algum desses estados deveria se reunir novamente ou há algum outro estado que você acha que deveria se dividir hoje? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir, lembre-se de se inscrever e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.